Olá, eu me chamo Alessandra, sou doutoranda em Educação, orientada pela professora Maristane Polidori, e o trabalho que irei apresentar é intitulado As Produções Artísticas de Mulheres como Pedagogias Culturais Insurgentes na Formação de Professores de Artes Visuais. Ao longo dessa exibição, mostrarei então o objetivo, a metodologia e algumas imagens que são analisadas no estudo no sentido pedagógico para a formação docente de professoras e professores de artes visuais. Então, o estudo ele parte de uma pesquisa de doutorado, em parceria com a orientadora do estudo, na qual investigamos as visualidades sobre todas as produções artísticas de mulheres para a formação docente. Tendo em vista, então, essa conjuntura deixada pelo governo anterior, neoliberal, patriarcal, conservadora, essas produções surgem como possibilidades pedagógicas para a formação crítica de professoras e professores de artes visuais. Nesse slide, nós podemos ver, por exemplo, a performance feita pela artista brasileira Juliana Costa durante as manifestações de 2021 contra as atitudes do governo Bolsonaro com relação à Covid. Então, a artista utiliza alguns símbolos, que foram colocados pelo governo, como a cloroquina, por exemplo, para construir uma visualidade que, a partir do conceito de Mirzoeff, entendemos como uma contravisualidade que denuncia as atitudes do governo ao indicar um medicamento sem comprovação científica para o combate à Covid. Então, ela constrói essa contravisualidade para conscientizar as pessoas sobre a real situação do país e como as pessoas estavam com relação à pandemia, sem assistência do governo. Então, ela torna, na verdade, a sua performance uma performance pedagógica. Bom, então o objetivo da pesquisa é apontar como as produções artísticas de mulheres são compreendidas como pedagogias culturais essenciais para a formação crítica de professoras e professores no enfrentamento ativista contra essas opressões praticadas pelos poderes hegemônicos, e a pesquisa de cunho qualitativo, fundamentada nos estudos da cultura visual, do conceito de contravisualidade e nas pedagogias culturais na perspectiva do ensino de artes visuais e formação docente. Nesse outro slide, nós podemos ver, por exemplo, uma performance feita em 1985 pela artista brasileira Marta Araújo, intitulado Para um Corpo nas Suas Impossibilidades, na qual ela aparece vestida com uma espécie de macacão, que dificulta um pouco seus movimentos, em cima de uma plataforma também na qual ela desliza, na qual ela não consegue se manter, e esse macacão também adornado com uma espécie de grade, com listras pretas que lembram grades prisionais. Então ela faz essa crítica à repressão sofrida e imposta pela ditadura militar sobre aqueles corpos que são contrários às suas práticas. Então ela utiliza, na verdade, simbologias da ditadura para construir agora uma contravisualidade, uma narrativa de denúncia educativa. Então podemos perceber essa possibilidade pedagógica na obra da artista. Bom, nesse outro slide nós trouxemos uma performance que ficou muito conhecida no mundo todo, Ela foi feita pelo coletivo chileno Lateces em 2019, mas foi reproduzida no Brasil e em outros países, na qual as artistas elas fazem uma crítica ao sistema patriarcal, à violência contra as mulheres, à violação de seus corpos. Elas fazem toda uma crítica ao próprio sistema judicial, patriarcal, que sempre culpabiliza as vítimas. Então, elas utilizam roupas que são caracterizadas por esses sistemas como roupas provocativas, na tentativa de culpabilizá-las pelo assédio, pela violência ou pela violação sofrida. Elas utilizam essas roupas agora no tom para construir uma contravisualidade, Então elas fazem essa performance também no espaço da rua, com roupas que mostram seus corpos, ao mesmo tempo que elas cantam. E a culpa não era sua, nem onde estava, nem o que vestia. Então há uma espécie de construção de uma visualidade a partir do conceito de Mirzoeff, na qual elas produzem uma conscientização educativa, não só para mulheres, mas para todo um sistema, que culpabiliza as vítimas de sua violação sofrida, Então há uma construção pedagógica também nessa performance. Bom, e por último,
nós trazemos brevemente o trabalho da Roserbru, feito em 1978, durante a ditadura chilena, na qual o artista utiliza fotografias dos presos políticos feitos pela própria ditadura para construir uma espécie de memorial onde nós podemos ver esses sujeitos começando a se apagar, se esvair, né, como se ela denunciasse o sumiço, o apagamento desses sujeitos, ao mesmo tempo que ela tenta mantê-los, né, a partir de uma construção, né, visual que se torna uma espécie de memorial e também de denúncia, né, sobre violência, né, contra essas pessoas. E então a gente percebe que há uma contravisualidade construída porque ela utiliza essas próprias fotografias tiradas pela ditadura agora para construir uma nova visualidade. E essa visualidade ela tem um teor pedagógico quando percebemos que a artista ela consegue fazer uma espécie de conscientização sobre a situação dos presos políticos ou daqueles que eram contrários às práticas da ditadura. Bom, então o recorte apresentado ele buscou evidenciar brevemente essas possibilidades pedagógicas das produções de mulheres para a formação crítica de professoras e professores. E como o trabalho ainda está em andamento, algumas análises ainda precisam ser mais aprofundadas, mas a priori nós entendemos que a arte produzida por essas mulheres elas representam construções pedagógicas culturais essenciais para a formação crítica tanto de professoras quanto de professores. Essas são as nossas referências apresentadas para essa exibição, e as referências completas estarão no texto enviado ao evento. Obrigada.